Olá, meu querido aluno, minha querida aluna. Estamos começando a nossa isolada de Direito Constitucional, módulo 1. É um grande prazer estar aqui compartilhando conhecimentos com você e te ajudando a realizar o seu grande sonho, que é passar num concurso público. Direito Constitucional é o ramo do direito público que estuda a Constituição do nosso Estado. E, Rodrigo, o que é direito público, né? O que é a Constituição do Estado? O que é Estado? Pois é, primeiro vamos começar falando de Estado. Nós vivemos na República Federativa do Brasil. Esse é o nosso Estado e esse é o nome dele, República Federativa do Brasil. E o Brasil sempre foi um Estado? Não. Por que não? O Brasil, quando foi descoberto por Portugal, ele era uma colônia de Portugal e ficou sendo colônia por um bom tempo. Quando o Brasil era colônia de Portugal, ele não tinha um povo próprio, que eram os brasileiros. Não, portugueses viviam aqui e tinham os índios, mas não existia um povo próprio brasileiro. Tinham os índios, tinham os escravos africanos, os portugueses e outros que vieram colonizar, mas não havia um povo próprio brasileiro, não havia um governo brasileiro e não havia uma independência desse território brasileiro, desse povo e desse governo que estava aqui no Brasil em relação ao governo de Portugal. Então, o Brasil, ele era uma colônia. Como colônia, ele não era um Estado, porque faltavam diversos elementos inerentes ao Estado. E quando que o Brasil passou a ser um Estado? Quando houve a Declaração de Independência, no dia 7 de setembro de 1822. Quando Dom Pedro I declara a independência do Brasil, ele corta esse cordão umbilical do Brasil com Portugal e passa a instituir no Brasil um Estado. E por que o Brasil passa a ser um Estado? Porque ele passa a ter soberania, ele passa a ter independência no plano internacional, não estando subordinado a nenhum outro país, e no plano interno não vai existir poder maior do que o poder do Estado brasileiro. Além disso, quem estava aqui no território nacional, cumpridas determinadas exigências da Constituição, passava a fazer parte do povo brasileiro, passava a ser brasileiro. E estava aqui fixado esse Estado brasileiro num território delimitado nesse mapa mundial. Então, o que a gente pode ter como caracterizador de um Estado? O Estado é necessariamente uma sociedade que está organizada. Essa sociedade está organizada com normas, com regras, em geral com uma Constituição, e ela é formada por um povo que está fixado num determinado território e que tem um governo soberano. Vamos ver então esses conceitos? Estado é a sociedade politicamente organizada, é a sociedade organizada com um poder político, com uma soberania, com uma independência, com leis, formada por um povo fixado num território, tendo um governo soberano e tendo uma finalidade, que a gente vai ver qual é. Bom, aqui nós temos o território nacional. E aqui dentro do território nacional, a gente pode ilustrar aqui o povo. O que é o povo? O povo é o elemento humano do Estado. Ora, o que é o elemento humano do Estado? São todas as pessoas que estão ligadas à República Federativa do Brasil pelo vínculo da nacionalidade. Então, todas as pessoas ligadas à República Federativa do Brasil por um vínculo chamado de nacionalidade fazem parte do povo. E cada Estado soberano pode dizer quais são os critérios para a atribuição da nacionalidade. Então, quem se enquadra nos critérios de nacionalidade definidos pelo Estado brasileiro vai fazer parte desse povo brasileiro. Então, preste atenção, não é todo mundo que mora aqui no Brasil que é nacional. A nacionalidade é um vínculo definido na Constituição que une o indivíduo ao Estado, tornando um brasileiro, seja nato ou naturalizado, e não é pelo simples fato de morar aqui no nosso país que a pessoa adquire essa nacionalidade. Então a gente tem que diferenciar um conceito de população e de povo. População é um conjunto de pessoas que habitam um determinado local. Então, quantas pessoas moram no estado do Rio de Janeiro? Quantas pessoas moram no estado da Bahia? Quantas pessoas moram no estado de Pernambuco? Isso é o quê? É a população daqueles estados membros. Quantas pessoas moram no Brasil? É a população do Estado brasileiro.
Agora, quantos são os brasileiros? Quantos são aqueles que, segundo os critérios da Constituição e da lei, estão ligados ao Estado brasileiro pelo vínculo da nacionalidade? Aí, esse conjunto de pessoas, estejam elas no Brasil ou até fora do Brasil, porque se eu viajo para o exterior, eu não deixo de ser brasileiro por isso. Eu continuo conservando esse vínculo com o Estado brasileiro. Esse vínculo é um vínculo jurídico e político. Por que é um vínculo jurídico? Porque é um vínculo estabelecido pela nossa Constituição, que é a nossa norma política, a nossa norma fundamental. É um vínculo jurídico porque ele deriva de uma norma emanada do Estado, que é a Constituição. E é uma norma política porque é uma norma que dispõe sobre o poder, sobre a estruturação do poder dentro dessa nossa sociedade. Bom, voltando aqui então no nosso slide, nós temos aqui o seguinte, deixa eu só dar uma limpadinha aqui, vamos lá. Opa, deixa eu dar uma limpada aqui. A gente rabiscou tudo aqui, né? Vamos lá. Então, nós temos dentro do Estado esse povo fixado num território. Então, o povo, está aqui o conceito, é o elemento humano do Estado, formado por aqueles que têm o vínculo jurídico da nacionalidade. Um vínculo jurídico é um vínculo formado por uma norma jurídica, que é uma norma emanada do Estado, e, em geral, quem estabelece esse vínculo é a nossa própria Constituição, e as leis brasileiras é que definem quem vai ou não ser nacional. E esse povo está fixado num território que é a área sobre a qual o Estado exerce a sua soberania. E o que vem a ser essa tal dessa soberania? Soberania significa um poder político independente e supremo. Ora, Rodrigo, o que é um poder político independente e supremo? Quando eu falo que é um poder político independente e supremo, o que eu quero dizer é o seguinte: independente por quê? Independente porque no âmbito externo, no âmbito internacional, a independência aqui se aplica para o âmbito externo, para o âmbito internacional. Quer dizer que internacionalmente o Estado brasileiro não recebe ordens de nenhum Estado estrangeiro. Então isso é que quer dizer soberania num plano internacional. Agora, no plano interno, já no plano interno, então, ó, no plano internacional, no âmbito internacional, não está subordinado a ninguém, beleza? Ou seja, o Brasil não recebe ordens de nenhum Estado estrangeiro. Agora, no plano interno, a soberania significa o seguinte: no plano interno significa que não existe poder maior do que o poder do Estado. E esse poder do Estado, ele vai ser exercido internamente através de três poderes denominados poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Então, no plano internacional, a soberania significa independência. O Estado brasileiro não está subordinado a ninguém. Já no plano interno, dentro do território nacional, a soberania significa o quê? Dentro do âmbito nacional, a soberania significa poder político supremo. Poder político supremo por quê, Rodrigo? Porque internamente o Estado brasileiro tem o que se chama poder de império. O que é esse poder de império do Estado brasileiro? O Estado brasileiro é o único, e os estados, né, soberanos, os estados soberanos, assim como o Estado brasileiro, só eles têm o monopólio do uso legítimo da força. Conforme diz Max Weber, o Estado é o monopólio do uso legítimo da força. Quer dizer que só o Estado pode usar a força física para fazer valer a lei, para fazer valer as regras existentes na sociedade. Quer dizer, então, que o Estado, que tem o seu povo, brasileiros fixados nesse território, ele tem que ter um governo. Esse governo, ele vai gerenciar esse Estado, ele vai poder estabelecer regras para esse Estado, ele vai poder aplicar essas regras e aplicar essas regras até mesmo coercitivamente, independentemente da vontade individual de cada uma das pessoas, porque o Estado tem esse poder de império, ele tem o monopólio do uso legítimo da força física para fazer valer as leis. E o Estado, essa máquina estatal, conforme teoria desenvolvida por Montesquieu no final do século XVIII, ele
tem as suas funções básicas exercidas por 3 órgãos diferentes. Que funções básicas que esse Estado tem para funcionar? Ora, desde as primeiras sociedades antigas, e nós observamos isso em qualquer sociedade, qualquer grupamento de pessoas, há necessidade da existência de regras. Dentro da sua casa, certamente na sua família, existem regras. Na sua empresa onde você trabalha, existem regras. Em todo convívio social, regras são estabelecidas. Num casamento entre o marido e a mulher, existem regras. E, sem dúvida alguma, pessoas vivendo numa sociedade tão complexa como o Estado, têm que ter regras. E essas regras vão ser definidas de uma maneira geral, de uma maneira fundamental pela Constituição, que é a lei fundamental do Estado, e também, além da Constituição, por diversas leis feitas pelo Poder Legislativo, que é quem tem essa função principal de legislar, de estabelecer as leis. Então, Montesquieu estabelecia que essas funções básicas do Estado compreendem a função de legislar, que é criar as leis, a função de administrar, que é prestar serviços públicos, é gerenciar a coisa pública, é garantir a segurança da nação, então é uma função executiva, e também a função judiciária. Quando há conflitos envolvendo a aplicação da lei, se eu entendo que o direito cabe a mim, você entende que cabe a você, há divergências na interpretação da lei aplicável ao caso, esse conflito vai ser levado ao Poder Judiciário e o juiz, dentro daquele caso concreto, vai exercer a atividade chamada jurisdicional. Ele vai exercer a jurisdição, iuris dictionis, vai dizer o direito, vai dizer a lei, vai afastar a discussão das partes e aplicar a lei naquele caso concreto. Então, as funções básicas do Estado são de legislar, administrar e julgar, e vão ser exercidas, por essa teoria de Montesquieu, necessariamente, essas 3 funções têm que ser exercidas por órgãos distintos. E a nossa Constituição foi inspirada nessa teoria de Montesquieu e prevê essa separação dos poderes, essa separação das funções do Estado entre 3 poderes, denominados poder legislativo, executivo e judiciário, que a gente vai estudar com detalhes, né, no módulo 2. Bom, voltando aqui para o nosso material, então, nós temos que a soberania é um poder político independente e supremo. Independente onde? No âmbito externo. Quer dizer que no plano internacional o Estado brasileiro não está subordinado a ninguém. E um poder político supremo, por que a soberania é um poder político, é um poder estatal supremo? Porque internamente o Estado tem o poder de império, ou seja, a faculdade de impor a sua vontade através da força se necessária. Ele tem o monopólio legítimo da força física, independentemente da vontade do cidadão em particular. E esse poder político do Estado, esse poder político que caracteriza a soberania estatal, esse poder político soberano, essa soberania tem 3 funções principais, 3 funções básicas, que são legislativa, executiva e judiciária. Embora o poder político tenha 3 funções, não há propriamente uma divisão do poder político. Depois a gente vai estudar isso com mais detalhes. Nós vamos ver que o poder político, pela doutrina, ele é uno, indivisível e indelegável. O poder político é uno, indivisível e indelegável. Então, não há propriamente uma divisão do poder político do Estado, da soberania do Estado. Porque se eu divido essa soberania do Estado entre 3 pessoas diferentes ou entre 3 órgãos diferentes, eu teria um órgão soberano, outro órgão soberano e outro órgão soberano, porque eu estaria dividindo essa soberania. Eu não posso dividir a soberania do Estado. A soberania é uma só. Essa soberania estatal abrange 3 funções básicas, 3 funções principais. Aí sim, essas funções principais é que vão ser exercidas por 3 órgãos diferentes. Beleza? Maravilha? Bom, além desses elementos que nós vimos, que são os elementos básicos do Estado, alguns autores citam como elementos do Estado, como um elemento do Estado importante, a chamada finalidade. Então, o conjunto de finalidades do Estado, a gente pode incluir também como um elemento integrante do Estado. Então, o Estado, basicamente, na maioria das provas e na maioria da doutrina, ele vai ser apresentado como contendo 3 elementos. Vocês vão encontrar na prova povo e território, sempre. Terceiro elemento, ou vai aparecer soberania, ou governo soberano,
ou poder soberano, pode aparecer dessa forma. Então, normalmente vai ser povo, território, governo soberano. Povo, território, soberania. Povo, território, poder soberano. Perfeito, tá certo. Você vai dizer que está certa a questão se ele trouxer só 3 elementos. Mas, se ele disser que o Estado tem 4 elementos, está mais certo ainda. Não são todos os autores que citam esse 4º elemento do Estado, que é um elemento finalístico, teleológico. Qual é o elemento teleológico do Estado? Qual é o elemento finalístico? Todo o Estado, ele se forma visando um fim, ou alguns fins. Por que esse povo está fixado no território e tendo um governo soberano? Tem que ter uma finalidade para isso. E as pessoas, em geral, elas instituem um Estado, elas se unem como um povo, um território e tendo esse governo soberano para buscar o bem comum, para buscar o bem dessas pessoas que integram o Estado. Por isso, a finalidade do Estado é apresentada de maneira sintetizada como o bem comum. Então, nós temos aqui esse último elemento do Estado, o elemento teleológico ou elemento finalístico, que é o objetivo do Estado, que é basicamente o bem comum. Maravilha! Então, vamos ver como é que isso é cobrado em prova? Vamos lá? Ó, é muito importante, vocês vão ver isso durante todas as nossas aulas, a gente pegar a teoria e em seguida a questão. Porque qualquer dúvida que você tenha, eu tenho certeza que na questão você vai tirar. Aproveitando, você tem o fórum de tira dúvidas, você pode enviar uma dúvida para mim sobre a aula. Eu só vou pedir uma coisa, espere a aula terminar, anote as dúvidas durante a aula, espere a aula terminar para mandar a dúvida, porque muita dúvida que chega é sobre assuntos que eu vou explicar daqui a pouquinho. Então o aluno manda dúvida, aí 10 minutos depois, o professor tirou minha dúvida, aí manda outra mensagem, professor, você já tirou a dúvida na sequência da aula. Então eu só peço que você espere terminar aquele assunto para poder enviar a sua dúvida. Vamos lá então para a questão de número 1. Questão da banca CESP. Banca CESP é para julgar ou certo ou errado. Então não é uma questão de múltipla escolha. É para a gente analisar o item se ele é certo ou errado. O Estado é constituído por 3 elementos indissociáveis, inseparáveis. O povo, o território e o governo soberano. E aí, a afirmativa está certa ou errada? O que você acha? A afirmativa está certíssima. Ele trouxe só 3, Rodrigo. Não ficou faltando aí a finalidade, que é o bem comum. Ele não tinha que trazer a finalidade? Olha, como eu acabei de explicar, o elemento finalidade nem sempre aparece na questão de prova, porque nem todos os autores consideram a finalidade como um elemento. Olha aí a questão 2 da banca Fundação Carlos Chagas, prova do MPU. O Estado é constituído de 3 elementos originários. Originários por quê? Esses elementos já nascem com o Estado. Então, quando o Brasil passou a ser um Estado em 1822, já foi estabelecido ali quem era o nosso povo, qual era o nosso território e quem era esse governo soberano. Então são 3 elementos originários e indissociáveis, inseparáveis. Povo, território e governo soberano. A mesma coisa que a questão anterior, Rodrigo. É só para mostrar para você como as questões se repetem em prova. Mudou um pouquinho, né, que aqui ele colocou, aqui tinha indissociável, aqui também. Aqui falou que são elementos originários. Mas isso, só mais uma informação para a gente. Questão 3. Na clássica doutrina da tripartição de poderes, teoria essa desenvolvida por Montesquieu, que a gente vai estudar com detalhes mais à frente. Então, essa teoria da tripartição dos poderes, os poderes do Estado são esses denominados poderes do Estado, que exercem as funções básicas do Estado, são o Judiciário, o Executivo e o Ministério Público, certo? Claro que não. É o Judiciário, o Executivo e o Legislativo. Por isso, a afirmativa está errada. Seguindo, questão número 4. O conceito de Estado possui basicamente 4 elementos: nação, território, governo e soberania. E aí, tá certa essa afirmativa? A nação é realmente um elemento do Estado? Não. A gente falou que quem é elemento? O povo. Ué, Rodrigo, mas povo e nação não são a mesma coisa? Não. A gente viu que o povo é o conjunto de nacionais.
São todos aqueles que têm a nacionalidade. Ué, Rodrigo, mas nação, não são todos aqueles que são nacionais? Não. Nação é um conjunto de pessoas ligadas por laços históricos, culturais, linguísticos, mas que não necessariamente constituem um Estado. Por exemplo, várias comunidades indígenas existentes no Brasil têm língua própria, cultura própria, toda uma história própria e constituem uma nação. Nós temos várias nações dentro do Estado brasileiro. Por cumprirem os critérios de nacionalidade, essas pessoas também vão ser nacionais, também vão fazer parte do povo. Mas dentro desse povo brasileiro, podemos ter várias nações. E isso acontece de fato no Brasil. Então, a afirmativa 4 está errada, porque não é nação, mas sim povo. E aqui observe que ela dividiu o governo e soberania. O fato de dividir governo e soberania não torna a afirmativa errada, não. Pode estar certo. Como eu falei para você, soberania, governo soberano, poder soberano, se ele bota governo e soberania, tudo bem, está certo, tem que ter um governo e tem que ter soberania, quer dizer, esse governo tem que ser soberano. Podemos entender dessa maneira, a afirmativa não fica errada por isso. Ela está errada mesmo por causa da nação. Bom, questão 5. Nação é um conceito ligado a um agrupamento humano cujos membros fixados no território são ligados por laços culturais, históricos, econômicos e linguísticos. Perfeita questão 5. Essa realmente é a conceituação de nação. Por isso, a afirmativa está correta. A questão 6. A população está unida ao Estado pelo vínculo jurídico da nacionalidade. Errado. Quem está ligado ao Estado pelo vínculo jurídico da nacionalidade é o povo. A população abrange tanto os brasileiros quanto os estrangeiros que estejam aqui no território nacional. Por isso a afirmativa está errada. Questão 7. O conceito de povo, um dos elementos constitutivos do Estado, está relacionado ao conjunto de brasileiros e estrangeiros que se encontrem em território nacional, ainda que transitoriamente? Não, esse não é o conceito de povo. Esse sim é o conceito de população. Tá vendo? Olha aí, questãozinha de juiz, de defensor público, diversas questões de diversas bancas trabalhando os mesmos conceitos. Então, questão 7 aí está errada, beleza? Agora, nós vamos falar sobre o conceito de direito. O conceito de direito. Seguinte, direito é o conjunto de normas, o conjunto de regras emanadas do Estado para possibilitar a vida em sociedade. Como nós vivemos num Estado que é soberano, esse Estado precisa estabelecer normas, regras para possibilitar a convivência social. E daí surge o direito. Em toda sociedade, necessariamente, tem que estar presente o direito, senão não é uma sociedade. A sociedade precisa do direito. E o direito precisa de uma sociedade para que nela exista. O direito é o regramento da conduta humana por meio de normas, chamadas normas jurídicas, porque são normas que são emanadas do Estado em razão desse poder de império. Então, o regramento da conduta humana por meio de normas impostas pelo Estado, podemos chamar de direito. E essas normas, elas regulam não só a relação entre o Estado e os indivíduos, mas também regulam as relações entre os indivíduos. Então, conceitualmente, nós temos que o direito é o regramento da conduta estabelecido em normas cuja imposição é feita pelo Estado e por isso é assegurado o cumprimento, tendo como finalidade possibilitar a convivência dos homens em sociedade. Esse direito, em geral, vai impor limites na liberdade de um indivíduo em prol da coletividade. Então, muitas vezes o direito restringe interesses nossos individuais, egoístas, mas em prol do bem de todos. Podemos, resumidamente, dizer, então, que o direito é o conjunto de normas emanadas do Estado. Como essa norma ela vem do Estado, a gente chama de norma jurídica. E quando ela está escrita, ela é
jurídica positiva, ela está positivada, ela está escrita. Então, essas normas jurídicas positivas são normas emanadas do Estado. Existem outras normas na sociedade? Sim. Né? Existem normas sociais, e existem normas jurídicas. Normas sociais, por exemplo, você tem que entrar na fila. Quando você vai numa padaria, num mercado, em algum lugar que tenha várias pessoas, você tem que entrar na fila. Entrar na fila não está escrito numa norma emanada do Estado, mas é uma norma dentro da sociedade. O direito, ele é o conjunto de normas jurídicas, é o conjunto de normas emanadas do Estado, em razão desse poder de império que ele tem, para viabilizar a vida em sociedade. E esse Estado, ele vai estabelecer normas para regular as relações entre os particulares, que a gente chama de relações horizontais. Então, a relação entre dois indivíduos privados, por exemplo, essa pessoa aqui, que é um homem, ele quer se casar com essa mulher. Então, existem normas que tratam dessa relação, do casamento. Essa norma é uma norma privada, porque trata de relação privada. Agora, existem normas que regulam a relação entre o Estado e o indivíduo, quando, por exemplo, diz que o Estado pode cobrar um imposto, um tributo desse indivíduo. Essa norma está tratando da relação entre o Estado e o indivíduo, chamadas relações verticais, onde o Estado tem uma supremacia, e também temos aqui direito. Né? Nós vamos ver que esse direito que trata das relações entre os particulares é chamado de direito privado, porque trata das relações privadas. E essa que trata da relação entre o Estado e o indivíduo, a gente chama de direito público. Mas isso daqui a pouquinho a gente vai falar quando for explicar os ramos do direito. Por ora, é importante a gente entender que o direito, então, é o regramento da conduta humana que vem por meio de normas impostas pelo Estado. E não temos como conceber, de forma alguma, uma sociedade sem o direito e nem o direito sem uma sociedade. Então, direito tem esse papel importantíssimo de estabelecer essas normas para viabilizar a vida em sociedade. E dentro dessa divisão didática do direito, a gente vai ter uma divisão entre direito público e direito privado. Mas preste atenção, tá? Hoje, modernamente, entende-se que o direito ele é uno e indivisível e indecomponível. Ou seja, o direito é uma coisa só. Nós temos o direito, que é o conjunto de normas emanadas do Estado. Mas para estudar o direito didaticamente, há uma divisão em ramos por uma questão meramente didática, em ramos do direito público e do direito privado. O direito público, ele traz normas que regulam a relação entre os particulares, entre os indivíduos e o Estado. Então, o direito público regula a relação entre o indivíduo e o Estado, ou normas próprias relativas ao Estado, à estruturação do Estado, à organização do Estado. Enquanto que o direito privado trata das relações entre os particulares. Então, por exemplo, nós temos um contrato de aluguel, eu tenho um imóvel, vou alugar para uma pessoa, nós temos um contrato de aluguel. Essa relação entre o locador e o locatário é uma relação particular, privada. Vai ter norma regulamentando essa relação contratual? Vai. É uma norma de direito privado. Agora, o Estado, ele estabelece por meio de uma norma que o indivíduo é obrigado a pagar um imposto sobre a propriedade do seu automóvel, do seu bem móvel. Então ele tem que pagar lá o IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Esse imposto, essa norma que impõe esse imposto para o indivíduo, vem do Estado para o indivíduo, nessa relação vertical. Então se regula a relação entre o Estado e o indivíduo, norma de direito público. Se regula a relação entre indivíduos, norma de direito privado. Voltando aqui para o nosso esquema, direito público regula também as atividades, funções, organização dos poderes do Estado e dos seus servidores. Então, na estruturação do Estado, dos seus poderes, dos seus servidores, nós temos normas de direito público, onde vai entrar, por exemplo, vou entrar aqui, por exemplo, nessa organização do Estado, dos seus servidores, a parte do direito constitucional, do direito administrativo. Entram nessa organização. A organização dos poderes é o direito constitucional. A organização
da administração pública e dos servidores é o direito administrativo, que são ramos do direito público. Já no direito privado, temos essa relação entre particulares. Bom, no direito público, exemplos. O direito constitucional, que é o direito público fundamental, é o ramo do direito público mais importante, na verdade, é o ramo do direito mais importante, porque é a base para todos os demais. Temos o direito administrativo, urbanístico, direito ambiental, tributário, financeiro, processual, penal, ambiental, internacional. Rodrigo, por que o direito processual civil, por exemplo, por que o direito processual civil é direito público e o direito civil é direito privado? Pô, qual é essa diferença, Rodrigo? Olha aí um exemplo, né? Direito processual civil é um ramo do direito e o direito civil. Por que um é público e um é privado? O direito civil vai tratar das relações privadas, vai tratar das relações do dia a dia, prevendo, por exemplo, que se eu estou alugando o meu imóvel, eu posso pedir uma garantia, que pode ser uma caução de 3 meses de aluguel, até 3 meses. Se eu peço como caução 6 meses de aluguel, eu estou violando a lei. E havendo violação a uma lei civil, a parte prejudicada pode acionar o Poder Judiciário. E o Judiciário vai instaurar um processo para fazer a aplicação da lei naquele caso concreto. As normas que vão regular esse processo, que envolve a aplicação do direito civil, são normas de direito processual civil, porque são normas de um processo que envolve a aplicação da lei civil. Então, o direito processual civil, cujo código foi feito recentemente, né, nós tivemos recentemente a entrada em vigor do novo CPC, é uma norma que trata do processo judicial. Então, regula o andamento do processo no Poder Judiciário, que é um órgão estatal. Então, trata do funcionamento do órgão estatal. Por isso, é uma norma de direito público. E é óbvio que os juízes vão aplicar dentro do processo o direito civil, que é uma norma do direito privado. Beleza? Então, essa é a diferença básica entre os ramos do direito, direito público e direito privado. E com base nessa distinção que nós acabamos de ver, nós podemos dizer que o direito constitucional é um ramo do direito público. É um ramo do direito público. Voltando aqui no nosso esquema, o direito público, ele ainda pode ser dividido em direito público interno e direito público internacional. Ah, Rodrigo, qual a diferença? Ora, o direito público interno são as normas aplicadas dentro do Brasil, que são as normas de direito constitucional, administrativo, urbanístico, ambiental, tributário, etc, etc. Agora, o direito internacional, por exemplo, vai tratar de quê? De relações entre o Estado brasileiro, por exemplo, e um Estado estrangeiro. Relações entre o Brasil, por exemplo, e Estados Unidos, e Peru, e etc. Então, se a relação do Brasil com um Estado estrangeiro é um direito internacional público, é um direito público, mas no campo internacional. Em geral, as normas de direito público são internas. Então, eu posso dizer que o direito constitucional é um ramo do direito público interno. Ok? Bom, direito privado. Só voltando aqui no direito privado, temos o direito civil, que é, sem dúvida, o mais claro ramo do direito privado, o direito do consumidor, o direito empresarial e o direito do trabalho. Bom, atualmente, grande parte da doutrina critica essa divisão em ramos do direito. Por quê? Porque entende que, como todas as normas de direito civil, consumidor, empresarial, trabalho, urbanismo, etc., todas as normas, inclusive as normas de direito privado, devem obediência ao direito constitucional, como todas elas devem obediência ao direito constitucional, nenhuma norma de direito civil, nenhuma norma de consumidor, de empresarial, de trabalho pode contrariar o que está na Constituição. De certa maneira, houve uma publicização do direito privado. Com a visão moderna de que a Constituição é a norma fundamental sobre a qual, né, todas as demais normas do Estado devem se assentar, devem se basear, em relação ao respeito a princípios fundamentais como a dignidade da pessoa humana, que serve como parâmetro de interpretação de qualquer norma no direito brasileiro,
Nenhuma norma de direito civil pode contrariar a dignidade da pessoa humana, então ela está subordinada necessariamente à nossa Constituição. No próximo bloco a gente continua falando desse tema.